A economia não está aquecida, as empresas não estão contratando e eu que estou prestes a entrar na universidade. E agora? Agora é a hora de uma universidade que sempre abre portas no mercado de trabalho. Agora é tempo de Universidade de Fortaleza. Boa noite a todos, meu nome é Bruna Veloso e eu sou jornalista formado aqui pela Universidade de Fortaleza. Nós estamos iniciando o projeto Profissão Jornalista, uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Unifor. Nossa live de hoje terá como convidada a jornalista Larissa Carvalho e também teremos uma participação muito especial da aluna do último semestre de jornalismo da Unifor, a Viviane Ferreira. Bom, a Larissa de Carvalho é jornalista, também graduada aqui pela Unifor, engajada nas questões raciais. Ela trabalhou como voluntária de marketing social na Fundação Sotrale, em La Plata, na Argentina. Ela é fundadora e editora-chefe do site Negre, o primeiro portal de mídia negra nordestina do Brasil. Ela passou pela Rádio Povo CBN e pelas redações do jornal cearense O Povo, em Fortaleza, aqui no Ceará, e também do jornal sul-africano Mail and Guardian, como repórter freelancer em Joanesburgo, na África do Sul. Letícia também é autora do livro Matuê, Relatos e Vivências de Racismo em Fortaleza, que foi publicado em 2019. Muito obrigada, Larissa e Viviane, por aceitarem o nosso convite. Acho que o nosso papo vai ser muito interessante. Larissa, gostaria que você se apresentasse ao nosso público, contasse um pouco da sua trajetória como jornalista e qual a sua expectativa para a nossa conversa de hoje. Primeiramente, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com os alunos. É um prazer, né, sempre poder incentivar os alunos, ainda mais nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, né? Eu sou a Larissa Carvalho, né, como já foi dito, sou jornalista, sou fundadora e editora-chefe do site Negre, que é o primeiro portal de mídia negra nordestina do Brasil, né? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre o Negre e vou explicar por que a gente se vê hoje, se caracteriza como a mídia negra nordestina, né? Por que a gente tem essa necessidade? Sou graduada, me graduei no final de 2019, 2019.2, e com uma semana de graduada eu entrei no avião e fui para a África do Sul, passando por São Paulo, né, primeiro antes de ir para a África do Sul. O meu TCC foi um livro-reportagem, né, que foi o Mutuê, Relatos e Vivências de Racismo em Fortaleza. Ele foi escrito em 2019, né, o processo de escrita dele foi em 2019, e eu estou nesse processo de querer publicá-lo, né? Eu não consegui publicar no passado devido à pandemia, e aí eu estava na África e voltei e não consegui publicar, né? E estou com os planos de publicar ele efetivamente esse ano, né? Mas ele foi escrito e finalizado todo no final de 2019, e foi exatamente o meu trabalho de conclusão de curso, né? O produto que eu apresentei para me graduar em jornalismo. Gente, desculpa, que aqui em casa a gente tem muito gato e eles ficam subindo, querendo interagir, às vezes, no ciúme do celular, eles ficam querendo... Sem problemas, Larissa. O gatinho vai aí abrilhantar a nossa live. Pois é. Além de gostar de trabalhar com questões raciais, eu sou muito louca por gatos, então aqui em casa tem 5 gatos, né? Isso é um fato sobre a gente aqui em casa. Mas então eu me formei na Unifor e essa questão de trabalhar com as questões raciais, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa, né, na universidade, que eu vou falar mais à frente, e a gente estudava questões raciais. Então, desde sempre que eu me identifico, né, com esse assunto e que eu uso da minha profissão para falar desse assunto. Né? Então, é basicamente isso. Eu demorei uns 6 anos para terminar a graduação, por escolha pessoal minha, porque eu queria ter muitas experiências, acumular muitas experiências, então eu demorei bastante a terminar a graduação. E é isso, né?
Obrigada, viu, Letícia? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Acho que o nosso papo vai ser muito proveitoso. Boa noite também para você, Vivi. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Boa noite, Bruninha. Tudo ótimo. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser incrível. Vai sim. Bom, lembrando que vocês podem participar da live por meio do chat dos nossos canais institucionais, youtube.com/TV Unifor e o canal 181 da NET, no Instagram, @UniforComunica, no facebook.com/UniforOficial e também aqui no YouTube do Unifor Comunica. Através deles, você envia sua pergunta, faz seu comentário, logo mais nós iremos responder algumas perguntas selecionadas aqui para a Larissa, tá certo? Não deixem de comentar. E antes de começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de falar sobre o papel da Fundação Edson Queiroz no combate ao coronavírus. Bom, gente, a Fundação Edson Queiroz, além de fazer parte do consórcio de entidades públicas e privadas que desenvolveu o capacete Elmo, a Fundação tem realizado desde março do ano passado diversas ações contra a Covid-19, como o lançamento de editais de pesquisa, distribuição de máscaras para a população de Fortaleza, desenvolvimento de protetores faciais, diagnóstico do coronavírus em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará, a criação de um ambiente no nosso portal unifor.br com notícias atualizadas sobre a pesquisa e muito mais. Vocês podem entrar lá e conferir tudinho, tá bom? A ideia de hoje é que a gente possa falar sobre como o trabalho dos jornalistas tem um papel fundamental na sociedade e como, durante a pandemia, a informação bem apurada e baseada na ciência é fundamental para guiar as decisões de cada cidadão. Larissa, então, para começar aqui a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente como que surgiu o Negrê e o que ele significa para a sua carreira. Eu sei que ele é um feito muito relevante para a sua vida, né? Isso. O Negrê é um projeto de vida meu, assim, muito importante para mim. E ele surgiu num curso que eu fiz, né, no Sindicato dos Jornalistas, aqui do Ceará, né, o Sindijorce. Eles venceram um edital e aí eles lançaram um curso chamado Comunicação e Igualdade Racial, né? Eu fiz esse curso lá em 2018, era um curso de extensão, né? E durou uns 3 meses. E para finalizar o curso, a gente tinha que apresentar uma espécie de trabalho de conclusão de curso, né? Não enorme como um TCC, né? De uma graduação, mas a gente tinha que apresentar um projeto de comunicação, um projeto que se transformasse num produto, né? Então, poderia ser um ensaio fotográfico, um podcast, um site e tudo mais. E me surgiu muito a vontade, né, de lançar um site, né? Então, foi dividido em equipes, os participantes do curso. E a minha equipe, a gente decidiu lançar um site, né? E aí veio essa ideia de ser esse nome, Negrê, né? E o site seria voltado para questões raciais, né? Porque o curso ele foi voltado para isso, para a gente discutir questões raciais dentro da comunicação. Então a gente tinha que apresentar um produto que tivesse relacionado a esse tema, né? E aí a minha equipe na época a gente decidiu fazer um site, né? E aí naquele ano Aquele ano de 2018, eu estava fazendo 2 estágios durante a faculdade, então era 2 estágios, faculdade, ainda tinha esse curso. Então, naquele ano a gente lançou o site, né? Só que deu um problema no site na época, e aí foi um projeto que eu deixei de stand-by naquele ano, e durante 2019, né, que era quando eu estava finalizando a faculdade, exatamente porque eu sabia que ia exigir muito de mim, né? Então eu decidi finalizar a faculdade, finalizar os estágios e tudo mais para poder retomar o Negrê. E aí o Negrê, a ideia do Negrê, ele surgiu em 2018 no curso, né? No ano seguinte eles ainda fizeram um outro curso também, que foi o Gênero, Raça e Etnia na Comunicação, que eu fiz também, muito bom, por sinal, também. Essas 2 iniciativas do sindicato, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui para a África, e quando eu voltei da África, que eu voltei a entrar em contato com uma das pessoas da equipe, né? Que hoje é a minha sócia, que é a Sara Souza, que é jornalista. E aí a gente decidiu, né, estruturar o site novamente, né? Como o site deu problema na época e a gente deixou de stand-by, a gente teve que
construir do zero, digamos assim. Tanto que a primeira identidade visual do Negre, ela não parece nadíssima com a identidade visual atual. Ela era preto e branco, e a identidade visual hoje ela é marrom, com alguns outros tons dessa paleta de cores, desse gradiente, né, que vai de um tom mais claro para o marrom escuro. Então, a gente teve que começar do zero, né? E a gente foi estruturando durante 1 mês e meio, mais ou menos, para poder lançar o site oficialmente no dia 18 de julho de 2020, que é o mesmo dia do aniversário do Nelson Mandela, que caiu num sábado, né? E aí, quando o Negre surgiu, lá em 2018, ele surgiu com a ideia de ser um portal de mídia negra cearense, né? A ideia era falar da negritude cearense, né? Falar de questões raciais, mas dentro desse contexto do Ceará. Só que ano passado, né, a gente foi percebendo um movimento no Twitter e a gente criou uma hashtag, né? Quando eu falo a gente, eu digo assim, as pessoas que eu fui conhecendo pela internet, que são pessoas negras e de vários estados do Nordeste hoje, né? Não só do Ceará. E aí uma amiga minha que é socióloga, ela teve a ideia de criar uma hashtag chamada Black Twitter Nordestino. A ideia era que a gente encontrasse essas pessoas negras que discutiam sobre esses assuntos, né, e que são do Nordeste, que fazem parte do Nordeste, e que estão fora desse eixo sul e sudeste do Brasil, né? Porque o que a gente percebia que tem muitas pessoas negras, influencers, né, de relevância, que têm uma voz muito boa na internet, mas a gente percebia que a maioria dessas pessoas eram do sul e do sudeste, né? São Paulo, Rio e outros estados, né, desse eixo. E a gente queria dar visibilidade e encontrar pessoas negras do Nordeste. Então, a Stephanie teve essa ideia, a Stephanie Souza, né, teve a ideia de fazer essa hashtag. A gente criou um grupo no WhatsApp, a gente marcou um dia e a gente começou a subir a hashtag e foi encontrando muita gente negra, né? Nunca pensei que no Nordeste tinha tantas pessoas negras. E aí a gente foi encontrando essas pessoas pela hashtag no Twitter. E aí eu vi a necessidade do Negre não ser só uma mídia negra cearense, como ser uma mídia negra nordestina. Porque a gente percebia que a gente percebe que o negro nordestino, além de sofrer racismo, ele sofre xenofobia. Ele tem essa invisibilização dupla, né, digamos assim. Então, a gente vê essa necessidade de criar uma mídia para a gente, para a nossa bolha, digamos assim, para a representatividade dessas pessoas, desse grupo, né? E além do Negre, a gente tem muitos outros portais de mídia negra no Brasil, né? E o Mundo Negro e o Alma Preta Jornalismo, eles me inspiram muito, né? Notícia Preta também, e são portais que surgiram lá no eixo sul e sudeste, né? E eu aprecio muito o trabalho deles. E aí o Negre, ele veio com essa ideia de representar uma negritude nordestina, né? E uma galera que está fora do eixo sul e sudeste. E aí, de mídia negra cearense, né? Lá em 2018, 2020, né? Foi também na época, assim, que teve a morte do George Floyd, então muitas pessoas passaram a discutir essa questão do racismo mais, assim, depois desse caso, mas a gente sabe que isso não é uma discussão de hoje, né? Mas quando teve aquele episódio do George Floyd, os protestos, né? Isso acabou tomando, assim, tomando bastante forma na internet, né? E no Twitter, então a gente acabou pegando carona, né? E aí, como eu tinha voltado da África do Sul e tava aquela questão do isolamento social, do lockdown, e o contato com o mundo era somente via internet, né? Então, acabou que eu encontrei aquele momento como um momento bem oportuno, né? Para poder tirar o Negre do papel, né? Porque a gente lançou no curso, mas acabou que a gente colocou de stand-by, eu e a Sara, e aí a gente decidiu lançar, né? Nos organizamos para lançar em 18 de julho do ano passado.
E com a hashtag eu fui mapeando, encontrando colaboradores, jornalistas negros de outros estados do Nordeste que não o Ceará, né? A gente tem 9 estados no Nordeste, é muito, né? E são muitas subjetividades, muitas individualidades. Aí eu, pela hashtag, pelo movimento, eu fui encontrando essas pessoas e trazendo as pessoas para fazerem parte do projeto, né? De forma voluntária, né? Muita gente abraçou a ideia, gostou muito da proposta e começou a fazer parte do Negre, né? Algumas pessoas hoje em dia não estão no projeto, né? Mas contribuíram bastante. Eu sou muito grata a essas pessoas que fizeram o Negre nascer, né? O conteúdo do portal nascer e é isso. E a gente está caminhando para fazer um ano, né? De lançamento do portal. Muito bacana, Letícia, Larissa. E assim, o portal em si, ele é muito lindo, gente. Ele tem muitos conteúdos riquíssimos. Inclusive, queria até que você explicasse um pouquinho como é que está sendo a estrutura dele, né? Ele realmente tem muito conteúdo bacana. Então, conta aqui para quem está nos assistindo como é que ele é estruturado, pode ser? Certo. No Negre, a gente ficou maturando ter várias editorias, porque a minha ideia não era ficar só falando de, por exemplo, um caso de racismo, que uma pessoa é acusada de roubar a bicicleta de outra pessoa, sabe? A gente não queria ficar somente falando desses assuntos assim que são até assim bem prejudiciais para a saúde mental da gente, né? Então, a minha ideia era que o Negre fosse algo bastante amplo e que abordasse vários assuntos dentro do universo das questões raciais, né? Porque é um universo assim muito amplo. Então, a minha ideia era trazer assuntos que melhorassem a qualidade de vida das pessoas. Informação melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, eu busquei usar isso como uma ferramenta, né? Como um recurso e, de certa forma, trazer alguma transformação social, assim, né? Para as pessoas. Então, o Negre, a gente tem editoria voltada para a arte, né? Só para falar de arte, que é a Pretarte. A gente tem muita editoria, né? A gente tem editoria voltada para falar só sobre cinema, que é o Tela Preta, né? Dicas de filme, de séries, documentários, né? E aí um repórter escreve uma resenha sobre algum filme. A gente tem a parte de opinião, né? Que é quando os colunistas e os articulistas escrevem artigos e colunas, né? E aí é um conteúdo de opinião. A gente tem 2 editorias internacionais, né? Porque eu vi a necessidade de fazer essa ponte também. E eu sempre gostei de jornalismo internacional, é uma das áreas assim dentro do jornalismo que eu gosto. Então a gente busca ter essa editoria e fomentar também esse tipo de conteúdo, né? E as 2 editorias internacionais é a Atlântico, que é voltada para falar só sobre os países da África, né? A gente tem 54 países, é muita coisa, são muitas individualidades, são muitos contextos, então a gente busca de vez em quando trazer um país e outro, uma situação que está acontecendo num país e outro, né? E a ideia é trazer reportagens que falem de assuntos que sejam positivos em relação ao continente, né? Já que a gente cresce, né, com uma mídia tradicional falando que a África é só pobreza, é só miséria, é só guerra, é só desastre natural. Então, a gente não aborda esse tipo de assunto dentro do Negre, né? Então, a gente vai buscando trazer outras nuances, né, sobre os países da África dentro dessa editoria. E a Mundo é uma editoria voltada para falar de outros países que não sejam países da África, que não seja o Brasil, países que têm um forte contexto racial, que a gente sabe, primeiramente, Estados Unidos, né? A gente sabe que tem outros também, Jamaica, Inglaterra, França, Cuba, e por aí vai, né? Então, a gente tem essa editoria também, né? Então, durante um tempo eu contava com uma correspondente nos Estados Unidos, né? Que era uma colega que estudou comigo na Unifor, inclusive, ela estava passando um tempo lá nos Estados Unidos, então foi correspondente do Negre durante um tempo.
E atualmente eu estou contando com um correspondente na África, que faz cobertura sobre Gana e Nigéria, que são dois países próximos, né? E ele tem dupla nacionalidade, né? Esse jornalista que é amigo meu. E aí ele faz essa cobertura jornalística desses dois países. E de vez em quando eu faço alguma matéria, reportagem sobre África do Sul, né? Foi o país que eu passei durante quase 3 meses, então às vezes eu escrevo sobre para o Negrê, né? E de vez em quando pego outro país aí também. Já falei sobre Angola, Uganda também. Já também fiz reportagem sobre Nigéria. A gente já fez a cobertura de alguns países da África, né? Não todos, porque são 54, né? Mas a gente já falou bastante aí de alguns países também, fizemos até uma série de reportagens uma vez sobre 5 países da África também. E a gente tem muitas editorias, é que eu não estou com o portal aberto aqui, não dá para ver pelo celular, mas a gente tem muitas editorias, porque exatamente eu buscava, né, estruturar o portal, né, com essa ideia de falar sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente tem uma editoria voltada para a saúde, que é a Bem-Estar, né? Eu vi essa necessidade também de falar sobre saúde da população negra em geral, né? Então, a gente busca entrevistar profissionais negros da área da saúde, né, e falar de assuntos que são importantes para a gente, que são essenciais. Então, a gente tem a Bem-Estar, né, a gente tem a Pretaça, né, que é uma editoria voltada só para falar sobre mulheres. E a gente tem várias outras editorias também, né, bastante amplo, assim, porque exatamente eu queria essa ideia de diversidade, de variedade de assuntos, né? E com relação ao núcleo de opinião, a gente tem pessoas que produzem opinião negra que não são só do Ceará, né? Tem um amigo que é articulista do Negre, que é baiano, morou durante um tempo no Rio de Janeiro e foi morar na Austrália. Já mora na Austrália há uns 20 anos, mais ou menos. Então, ele traz a visão dele de negro brasileiro que mora na Austrália. E a Austrália é um país que é muito branco, né? Assim, a porcentagem da população tem mais pessoas brancas do que pessoas de outras raças, né? Então, ele traz a subjetividade dele, né? E aí outros colunistas a gente tem uma médica, né? Que é do Maranhão e hoje está morando em São Paulo. A gente tem um historiador que é daqui do Ceará. A gente tem um psicólogo que é da Bahia. Então, é essa ideia de trazer realmente subjetividades, né, opiniões diversas e assuntos diversos também. Então, o portal ele vai se estruturando nesse sentido mesmo, né, de trazer essa variedade de assuntos. Pare. E agora eu queria te perguntar qual é a sua visão do jornalismo como um agente de transformação social, principalmente voltado às questões raciais. Então, eu via muito na minha faculdade os professores falando que a mídia era o quarto poder, né? A mídia é o quarto poder, depois do Estado, igreja e eu acho que política, né? Depois dessas três esferas da sociedade, aí se dizia muito que a mídia era o quarto poder e a informação, ela melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Uma informação mal dada, uma informação falsa, ela prejudica a vida das pessoas, né? Tanto que se fala muito das fake news, né? E se fala muito que o trabalho do jornalista hoje é desmentir os fatos falsos, se é fato, é verdadeiro. Desculpa, eu vou reformular. O trabalho do jornalista hoje, né, também do jornalismo, é desmentir essas fake news que são lançadas aí e as pessoas leem, não conferem, né, não fazem checagem muitas vezes e acham que tudo que tá dado é verdadeiro, né? Então, o jornalismo, ele tem um papel essencial, né? Eu ouvia muito sobre essa questão do jornalismo ser um quarto poder, né, da mídia ser um quarto poder, e eu ouvia muito de uma crise dentro do jornalismo, né? E aí ficava aquela dúvida, né? Aquelas discussões na sala de aula: o jornalismo vai acabar? E o rádio vai acabar com a internet, com os podcasts?
né, determinada área do jornalismo, sei lá, jornal impresso, ele vai acabar um dia, né? Então, o que eu vou percebendo, assim, é que o jornalismo, ele é muito mais do que necessário, ele é essencial para uma sociedade, ele é essencial para o mundo, né? Então, ele na minha visão, assim, talvez seja uma visão imatura, não sei, eu sou muito jovem, né, ainda, mas eu não acho que o jornalismo vai acabar, né? Ele pode estar em crise, mas ele precisa se refazer, ele precisa se moldar aos novos tempos, né? Ao que está acontecendo, né? E a gente vê também com a pandemia a necessidade de sempre o jornalismo existir e continuar existindo e se refazer, né? Porque a gente precisa de informação. A gente precisa informar as pessoas precisam de informação, precisam estar informadas, né, para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu sempre carrego comigo essa questão que a informação ela melhora a qualidade de vida, né, das pessoas. E com relação às pessoas negras, né, que é muito o meu foco, né, o meu público-alvo, digamos assim, a gente busca trazer essas informações, trazer reportagens que melhoram a qualidade de vida dos nossos, né? Então, por isso que a linha editorial do Negrela não é uma linha que vai muito pelo pessimismo, pelo sensacionalismo, pela aquela necessidade de ter muitos likes, porque aquele assunto, aquela denúncia de racismo está ali, todo mundo falando no Twitter, no Instagram, na televisão, né? Então, a gente tem uma linha editorial que a gente se preocupa com os nossos, né? Questão de saúde mental, que na pandemia se viu também muita importância, né, de você cuidar da sua saúde mental. E aí a gente vai por esse lado, né, de se preocupar com a saúde mental e de melhorar a qualidade de vida do nosso. Então, na minha atuação dentro do jornalismo, eu vejo essa importância, né, assim, como se a gente for falar que o jornalismo é um agente de transformador social, e é mesmo, né? É uma ferramenta, é uma arma, e a gente precisa saber usar, e a gente precisa usar em benefício da gente e dos nossos objetivos, né? No meu caso, né, meu público-alvo que é impactar pessoas negras, né? E melhorar a vidas negras, né? Melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu acho que é por aí, assim, o caminho que eu venho percorrendo, né? Durante esse tempo. Bom, Larissa, falando justamente sobre isso, eu queria saber qual foi o seu maior desafio enquanto jornalista durante esse momento de pandemia? Como é que foi esse período para você? Quais foram os impactos que você sentiu na profissão? Pronto. Eu lembro que dentro da faculdade se falava muito, né, de uma crise do jornalismo, só que se falava de uma crise do jornalismo, mas obviamente que ninguém sabia que existia uma pandemia. Então, se os jornais eles estavam demitindo muito, se estava tendo essa questão de falência, demissão de funcionários, né, enxugando as redações antes da pandemia, que dirá depois dela, né? Então, a gente sabe que essa crise sanitária, ela agravou também a crise do jornalismo e acredito que muitas empresas tiveram que se reinventar, né? Tiveram que demitir muita gente, muitos profissionais bons, por sinal, né? Perderam seus cargos, seus postos de trabalho, e aí eu percebo que isso exigiu assim uma reinvenção do jornalismo mesmo, né? E eu lembro que quando eu estava para voltar da África do Sul, teve um jornalista sul-africano, né, que eu fiz amizade com ele, e aí conversando com ele, teve um dia que ele disse assim, que ele falou em inglês, eu tô tentando traduzir aqui mentalmente, ele disse assim, eu acho que o jornalismo, ele vai quebrar, né, assim, traduzindo ao pé da letra que ele fala, né, eu acho que o jornalismo vai quebrar. Quando ele falou isso, aí eu ficava tentando entender o que ele estava querendo dizer, e eu sei que ele estava se relacionando, fazendo relação com o contexto do mercado de trabalho lá na África do Sul, né? Já que ele não é brasileiro,
não conhece o Brasil, nunca trabalhou no Brasil e tudo mais, mas e ele falou isso e eu fiquei pensando, por que ele está dizendo isso, que o jornalismo vai quebrar, né? E aí depois, assim, de um tempo, lembrando disso que ele falou, já faz mais de um ano que ele me disse isso, e eu nunca esqueci, né? E eu acho, assim, que essa questão, ele tinha razão, né, de uma certa forma, mas na minha interpretação sobre essa questão de quebrar, né, eu acredito que o jornalismo, ele, de certa forma, teve que se quebrar e sair juntando os seus pedaços, né? Esse sentido, essa questão que eu digo de sair juntando os pedaços é sobre se reinventar mesmo, né? Sobre buscar, quem sabe, novas peças para poder montar de novo, né? Esse quebra-cabeça que se quebrou, né? Que esse meu amigo, esse meu colega de trabalho sul-africano dizia que o jornalismo ia quebrar. Então, eu acho que a pandemia ela veio e ela agravou muitas crises, né? Não só a crise no jornalismo, mas acredito que em várias outras profissões, outros mercados de trabalho também. E em relação a desafios, assim, olhando para a Larissa enquanto jornalista, profissional, enquanto pessoa, eu acho que um dos principais desafios foi sobre a questão da saúde mental, porque a saúde mental ela é muito essencial, assim, e aí, se você não está bem, como é que você vai produzir? Como é que você vai produzir? Como é que você vai fazer um projeto andar? Como é que você vai ter continuidade naquele projeto? Como é que você vai fazer com que aquele projeto seja sustentável, né? Continue se sustentando, continue acontecendo. Então, a questão da saúde mental é uma questão muito importante, muito essencial, né? E aí vai entrando outras questões também, né? Assim, porque quando eu voltei da África do Sul, eu voltei, já estava tudo fechado, não pude ver ninguém, conversar com ninguém pessoalmente, né? Então eu voltei assim muito sem perspectiva de vida e de profissão. E aí eu passei assim uns quase 2 meses bem mal do psicológico, até que, como eu falei, foi surgindo a ideia do movimento no Twitter, fui conhecendo muitas pessoas, e aí eu fui vendo a necessidade de colocar o Negrê para frente, né? E colocar o Negrê para frente também foi uma forma de me colocar para frente também, né? De superar assim essa bad, essa tentativa de entender o que estava acontecendo com o Brasil e com o mundo, né, com a pandemia, porque eu tenho 25 anos, então eu nunca vivenciei uma pandemia antes, né? Acredito que todo mundo está vivenciando uma experiência assim que nunca imaginou vivenciar. Então, a pandemia ela foi assim, ela está sendo um evento assim que nos exige muito e às vezes a gente não consegue, né, se doar nesse tanto, às vezes a gente não consegue ter saúde mental suficiente para produzir o tanto que a gente pretende produzir, o tanto que a gente o tanto que a demanda muitas vezes exige, né? E o jornalismo é algo que as pessoas querem atualização o tempo todo e tem que estar tendo atualização e atualização. E às vezes isso prejudica a apuração, prejudica uma reportagem que poderia sair melhor, sair bem feita, né? E aí isso ia muito me chamando a atenção, né? Assim, quando eu trabalhei lá no Jornal da África do Sul, o jornal que eu trabalhei lá, ele não é de... Ele é um jornal impresso, uma que sai na sexta e outra menorzinha que sai no domingo. E durante a semana é o site, usam muito o site, só que até as reportagens do site, elas são muito bem aprofundadas, elas são bem feitas. Então, eu percebi que tinha uma possibilidade, oportunidade de ter contribuição. E isso me fazia perceber que ali é a rotina de trabalho mais saudável, né? Então, aquilo me inspirava bastante, né? Perceber aquela rotina de trabalho, assim, diferente de você trabalhar num jornal diário e um jornal que sai versão impressa todo dia, que você tem que fechar, que tem que correr, tem que fazer, e às vezes só tem um espaço muito pequeno para a sua matéria ou reportagem no jornal impresso, e é isso, e vamos para a próxima pauta, e às vezes não dá tempo de respirar, e crise de ansiedade e tudo mais, né? Então,
eu destaco como principal desafio assim, durante a pandemia e daqui para frente, né, vai ser saúde mental, principalmente, porque a gente sabe que se a gente não está bem da cabeça, da mente, né, isso impacta também na saúde física da gente. Começa a aparecer outros problemas aí que as pessoas sabem, né, que cada corpo reage ao estresse, né, ao cansaço mental de uma forma diferente. Então, eu destaco como um dos maiores desafios e eu destaco também essa questão da escassez de oportunidades, né? Se está tendo muita demissão, então está tendo menos oportunidades de encontrar uma oportunidade de encontrar um emprego, né? Um cargo que a pessoa está sonhando, né? Porque quando a gente entra na faculdade, a gente às vezes já entra com uma meta muito definida, né? Eu entrei muito com vontade de trabalhar com telejornalismo e até hoje nunca trabalhei com telejornalismo. Mas eu percebia isso na faculdade, assim, que tinha gente que entrava e eu amo TV, eu quero trabalhar com TV e é isso, eu amo assessoria de comunicação e é isso, quero trabalhar com isso, vou estagiar com essa área e ponto final, né? E aí eu percebo assim que essa crise ela traz uma escassez de oportunidade muito grande. E o Negre, ele também é uma forma de eu me dar oportunidade, de eu dar oportunidade para mim mesma de trabalho, de esperança de vida, de perspectiva de vida, de futuro do trabalho, de uma perspectiva de carreira, vários pontos que a gente vai interligando, né? Perspectiva de futuro, mas o meu futuro não é só minha vida pessoal, meu futuro não é só meu sonho, não são só meus sonhos pessoais, é minha carreira também. Então, o Negre, ele também foi uma oportunidade para mim de certa forma, driblar a crise, né? Driblar a crise e dar oportunidades para mim mesma, já que eu não estava encontrando, né? Porque quando eu fazia faculdade, eu não imaginava que ia ter uma pandemia, né? Então, eu fui direcionando os meus caminhos, né? Me dedicando ao que eu fazia, porque eu queria me formar num estágio e me formar e estando em alguma empresa e ser contratada. E não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Então, eu mesma tive que dar oportunidades para mim, né? Então, é um pouco disso, né? Acho que eu falei bastante nessa pergunta. Larissa, agora tem outra pergunta que eu acho que você vai falar bastante, porque é algo que você ama e a gente quer muito escutar também. É para saber mais como que foi sua experiência na África, né? O que você fez por lá? Quais foram os maiores aprendizados enquanto jornalista e enquanto pessoa também? Certo. Sempre quando as pessoas me chamam para participar de lives, né, o pessoal me pergunta muito sobre a África, né, porque que eu fui para a África do Sul e tudo. Que geralmente as pessoas vão fazer intercâmbio na Europa e nos Estados Unidos, né, em geral, no Canadá. E a África do Sul, assim, eu comecei a pesquisar, a gostar, anotar, assim, anotar sobre a África do Sul, né, em 2016, quando eu participei de um evento da faculdade, né? Mas antes disso, assim, meu sonho sempre foi conhecer o Canadá, desde criança, assim, um dia eu ainda vou conhecer o Canadá, mas aí eu acabei colocando a África do Sul nas minhas metas, assim, antes de ir para o Canadá, né? E aí eu participei de um projeto, né, de um evento que é um projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFC, que é a simulação da Organização das Nações Unidas, né, e é um evento, assim, que eles debatem relações internacionais, direitos humanos, diplomacia, jornalismo internacional, porque o evento é dividido em vários comitês, né, então a gente tem um comitê de imprensa internacional e quem vai para esse comitê a pessoa está ali como um correspondente internacional de algum veículo. É uma simulação, mas você se sente bem vida real mesmo, né? Então, eu participei desse evento, comecei a participar desde 2016 e fui participando até 2019, até terminar a faculdade. Porque eu gosto muito de relações internacionais, de jornalismo internacional. Então, eu participava muito desse evento. E aí, 2 vezes que eu participei dele, eu representei a África do Sul, né? Porque a gente se inscrevia e a gente escolhia algum país para você representar.
podia escolher representar Estados Unidos, Brasil, África do Sul, né? Enfim, ia dependendo do comitê, dos assuntos que eles iam debater. E eles traziam sempre muitos assuntos, muitas crises humanitárias que estavam acontecendo, né? Refugiados, né? Sei lá, corrida armamentista, direitos humanos, né? Guerra na Síria e por aí vai, né? Então, eu participei 2 vezes e representei a África do Sul, né? As outras vezes eu representei outros países. E aí teve um comitê que eu participei, eu era ministra da África do Sul, né? Então eu tive que estudar sobre a geopolítica do país e tudo mais. E ali eu fui me apaixonando pela história do país, pelo contexto político, pela ideia de comunicação lá também, né? Porque eu participei de um comitê que a gente debatia direitos humanos na mídia e ética televisiva, que era o União Internacional das Telecomunicações, né? Então na simulação, eu era ministra das Telecomunicações da África do Sul, e aí eu tinha que estudar bastante, porque tinha que defender a África do Sul dentro do comitê, né? Dos debates. E teve um outro ano o último ano que eu participei, que eu fui repórter, correspondente do Mail and Guardian, né? Que inclusive foi o jornal que eu estagiei na África do Sul, o jornal real mesmo, né? Então, eu participei do 2019, né? Foi o último evento que eu participei, já estava terminando a faculdade, e aí eu fui repórter, representei a África do Sul, né? Tive que pesquisar a linha editorial do veículo, escrever reportagem de acordo com o veículo fazia, né? E tudo mais. E aí eu fiz a cobertura do evento representando a África do Sul. Então, a gente está falando sobre a minha experiência na África, né? Então, assim, começou aí, nessa questão da minha paixão aí pela África do Sul e de querer conhecer. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios, né, durante a faculdade. E aí, um desses estágios, assim, eu usava o dinheiro só para guardar para viajar, né? Ia guardando, ia guardando, ia guardando, ia guardando. E aí, ia guardando e me planejando, né? E eu acredito muito, assim, que a vida ela é feita de encontros, né? E eu tenho amigos brasileiros lá na África do Sul. Eu tinha só um, né, antes de ir, que era o Juan Galdino, que é bailarino profissional, e aí ele se ofereceu para me hospedar na casa dele. E aí ele me recebeu na casa dele, né? A gente se conheceu porque eu fiz balé por muitos anos, e aí acaba que a gente conhece muita gente desse meio, né? E eu sou daqui do Ceará, mas sempre tem festivais de dança e tudo, então a gente vai conhecendo muita gente. São Paulo, Rio de Janeiro, e o Juan é do Rio de Janeiro. E começou a carreira dele de bailarino lá no Rio de Janeiro e depois foi morar na África do Sul, né? Depois de um longo percurso. E aí ele me recebeu lá, né? Então eu fui me planejando durante a faculdade ainda, né, de fazer 2 estágios durante esse ano de 2018 que eu tive a oportunidade, eu já estava no jornal, e aí passei na seleção de estágio da Defensoria Pública, então eu estagiava na Defensoria Pública pela manhã e à tarde eu ia para o jornal. Aí os alunos devem estar perguntando, né, mas como é que ela fazia isso, se o curso de jornalismo da Unifor é de manhã e tudo? Pois é, eu passei um ano sem fazer disciplinas pela manhã. Então, o que eu fazia? Eu colocava disciplinas da noite e fazia como disciplinas extras que eu precisava fazer. Então, eu coloquei disciplinas que eu tinha interesse de estudar, né? Teve umas 2 à distância na época, né? Educação ambiental e Libras. Fiz disciplinas da área da moda, que eu queria estudar moda, né? Então, aproveitei. Fiz comunicação de moda e estilo, produção de moda, empreendedorismo na moda. E assim conseguia estar matriculado na faculdade e durante o dia trabalhar nos 2 lugares. Porque eu tinha muita vontade também de ter experiência com assessoria e eu nunca tinha tido experiência com assessoria e com órgão público, né? E eu não tinha tido até então. E aí eu agarrei a oportunidade para poder juntar o dinheiro para ir para a África, né? E aí meu amigo se ofereceu para mim hospedar lá durante o tempo que eu fui. E aí o dinheiro assim que eu juntei foi direcionado assim para eu pagar os meus custos, custos de viagem, né, que a gente sabe, né, seguro-saúde, passagem aérea e você estando lá no local
locomoção, né? No caso lá, o transporte público é bem complicado, então não era muito seguro eu pegar ônibus nem Topic, então era muito Uber, mas o Uber lá é mais em conta que aqui, então acabava que eu conseguia me locomover bastante e não estava gastando rios de dinheiro, né? Assim, então também juntei o dinheiro para fazer um curso de inglês, né? Eu fui realmente assim muito aberta para vivenciar o que eu queria viver e conhecer o novo, né? Também porque a gente faz um roteiro de viagem, mas a gente percebe no fim das contas que acaba sendo outra coisa do que você planejou. Às vezes a viagem acaba sendo péssima, né? Você não esperava que ela fosse ser tão péssima, e às vezes ela acaba sendo incrível. Ela transforma a sua vida, transforma você por inteiro, né, e você também não esperava aquilo, né? E eu não esperava que a minha viagem fosse ser tão incrível e fosse ser algo tão marcante na minha vida, assim. Existe uma Larissa antes de ir para a África e uma Larissa depois, né? Então, eu fiquei durante 3 meses lá, quase 3 meses, né? Foram 77 dias. Eu fiz curso de inglês, né? No primeiro mês eu cheguei, aí fui fazer safari, fui... Viajei com o pessoal aí, a gente dividiu os custos do aluguel do carro, né? Aluguel de carro, gasolina, comida. A gente comprou umas cervejas teve um sul-africano que hospedou a gente e eu conheci esse pessoal todo por aplicativo, tá, gente? Eu sei que é perigoso e tudo. Cuidado se vocês forem fazer isso. Mas eu conheci esse pessoal por aplicativo, né? Que é o Couchsurfing, que é um aplicativo de mochileiro, de viajante. E como a gente tinha interesse em comum, né? Todo mundo queria ir para o parque e fazer um safari, né? Ver os animais, né? E tudo mais. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Alugamos o carro, dividimos os custos, né? Era eu, brasileira, um mexicano, uma canadense e um alemão, né? Então não falava muito inglês quando eu cheguei lá. E quando eu cheguei dia 20 de janeiro. No outro dia, eles já passaram na casa do meu pai lá. A gente foi viajar para fazer safari, porque eu cheguei, meu amigo mora em Joanesburgo, que é uma das principais cidades de lá, né? E tem alguns parques, só que os parques não são na cidade. Então você tem que viajar 4 horas de carro, 3 horas ou 2 horas de carro para um parque que é um pouco afastado da cidade. Né? Porque, por exemplo, a minha mãe, ela achava que os elefantes na África do Sul eles ficavam andando nas ruas. E teve um dia que a gente fez a videochamada, né, meu amigo, a gente sentia os elefantes, eles não andam nas ruas, não, a gente não vê elefante, a gente não vê elefante aqui nas ruas, não, tem que ir no parque, tia. Aí é muito engraçado, porque acaba que às vezes elas têm essa visão que de que os animais lá na África a gente vai ver eles assim, que é muito acessível, né? Que você vai sair na rua e vai ver um animal passando, e não é assim, então tinha que viajar. Então eu cheguei, assim, no outro dia eu já fui viajar, fui para uma cidade no interior, que é linda, o interior é lindo, as estradas, assim, sabe, é muito bacana para viajar e tudo, e também tem que ter muito cuidado, que às vezes nas estradas a gente encontra alguns animais, assim, né, tem até umas plaquinhas lá. Então eu fiz essa viagem com eles, e pelo próprio aplicativo de viajante, a gente conheceu um africano que era um agricultor e que recebia pessoas na casa dele, né? E aí ele recebia essas pessoas na casa dele, e aí os meninos trabalharam lá na horta, aí ele fazia um acordo com quem ele recebia, né? A gente levava com nossa comida, podia cozinhar na cozinha dele, ele oferecia um quarto, né, para a gente dormir, cama e tudo mais. E aí a gente levou umas cervejas para ele, né? Ele disse que não precisava pagar hospedagem, não, que era só levar a cerveja, a gente levou as cervejas para ele. Compramos uns fardos de cerveja e a gente levou. E aí a gente fez o safari, né? O safari foi durante 2 dias. Na verdade, os meninos foram mais, é porque o valor da entrada é uns R$ 150. E aí eu fui 2 dias, aí nos outros dias eu não vou mais gastar dinheiro, não. Eu já fui, já vi muito animal, porque a gente passava o dia viajando no carro, então chegava lá no parque 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e saía 6 horas da noite. Então era
10 horas, assim, por dia dentro do carro viajando, exceto quando a gente parava para almoçar, né, tomar um café e tudo mais. Mas era uma viagem, assim, que eu tinha aproveitado bastante, então eu não fui nos outros dias. Aí os meninos foram e depois, com uma semana depois, eu voltei para Joanesburgo, né? E aí em Joanesburgo eu conheci bastante, assim, da cidade, os meninos me levaram para conhecer, né? Eu falo os meninos porque cheguei lá, o Juan me apresentou aos outros brasileiros que moram lá, que são bailarinos também. E aí eu fui conhecendo a cidade, fui conhecendo gente, né? E foi muito, muito bom. E aí, isso já cheguei lá dia 20 de janeiro, então deu o fim de janeiro, e no outro mês eu já fui para Cape Town, né, que foi uma outra cidade que é do outro lado do país, e é uma cidade assim que é muito bonita turisticamente, né, que tem praia. Aí eu fui estudar inglês lá, né, eu comprei meu curso de inglês para lá. Então, eu peguei e fui fazer o curso de inglês, e quando eu voltei do curso de inglês, eu fui estagiar no jornal, né? O curso de inglês, ele durou umas 2 semanas, passei umas 3 semanas em Cape Town, e aí eu voltei para Joanesburgo de novo para estagiar no jornal. E o jornal, eu tinha entrado em contato com o próprio editor do jornal, fui procurando, né, pela internet, para encontrar o e-mail dele, e aí, nesse processo de encontrar o e-mail dele, falar com ele, eu fui falando, né, que eu era uma brasileira, que eu era de Fortaleza, e que eu estava me formando em jornalismo, e eu queria ter uma oportunidade de estagiar no Meia Guardian e tudo mais, e aí ele super me recebeu, aceitou, né, me deu a oportunidade de estagiar voluntariamente lá, e aí eu fui muito aberta, assim, para ter essa experiência, né, de estagiar num jornal que é em inglês, e ninguém falava português lá, e eu também não sabia muito inglês, mas com o curso de inglês eu fui melhorando, né, e aí ele perguntou quando é que eu queria começar, e aí eu decidi que eu ia começar em março, né, eu cheguei lá em janeiro, fui fazer curso de inglês, eu disse, não, vou começar em março, porque em março eu estou mais segura com o idioma, e assim foi, né. E lá em Cape Town também teve um dia que eu viajei para uma cidade vizinha, que era Simonstown, né, e essa cidade eu só fui para ela para ver uma praia que tinha pinguins na praia. Eu nunca tinha visto pinguim na minha vida e eu queria ver, né? E aí a gente viajei com alguns brasileiros também, alguns amigos para lá. E passei o resto do tempo em Joanesburgo, né? No total eu conheci 5 cidades de lá da África do Sul. E aí estagiei lá no jornal durante umas 2 semanas e meia presencial, e aí foi quando começou a pandemia, né? Eu acho que o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, ele foi antes do primeiro caso de Covid lá na África do Sul, porque teve o primeiro caso de Covid lá e a vida continuou, né? As pessoas continuaram fazendo as coisas, e era na época que meu amigo ia ter um espetáculo, aí teve a estreia do espetáculo dele, que eram 10 apresentações, aí pronto, aí depois começou muitos casos, aí o meu editor do jornal pediu para eu não ir mais presencialmente, ninguém mais foi presencialmente, aí ficou tudo lockdown, né, online, essa coisa, esse formato que a gente já sabe hoje. E aí eu tive que voltar para o Brasil, né, que foi a pior parte da viagem. Mas, Lari, é como dizem, né? Viajar renova a nossa alma. É algo muito bacana. Essa experiência com certeza foi marcante, algo que você vai levar aí para o resto da vida. E nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes de terminar, quero chamar aqui a Vivi, que é estudante do curso de jornalismo, e ela quer te fazer algumas perguntinhas, né, Vivi? Com toda certeza, Bruninha. Eu vou aproveitar essa oportunidade para perguntar para a Lari. Eu sei que o nosso tempo está curtinho, mas, Lari, eu gostaria de saber como você vê, né, atualmente, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, o mercado de trabalho para os recém-formados em jornalismo aqui no Ceará. Eu vejo assim como bem desafiador, né? Eu vejo que provavelmente deve estar tendo escassez de oportunidades. Não estou dizendo que está em falta, que não está tendo oferta de emprego em canto nenhum, não se desesperem, né? Porque eu também quando eu era estudante, eu tinha muita essa ansiedade, né? E também, assim, quando eu era estudante, a gente não imaginava que ia ter uma pandemia. O que eu posso dizer, assim, é que busque oportunidades para você, né? Não sei qual área que você quer atuar, né? Mas se você quer atuar numa área específica, busque oportunidades, busque formação, busque se especializar naquela área, busque leitura,
busque referências, né? E se puder expandir essas referências para além do estado, né? Porque eu lembro que eu via muita gente com planos assim de se formar e ir para São Paulo, né? Sempre era a ideia do pessoal, se formar e ir para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então eu digo assim que amplie essa visão, né? Não pense só nesse eixo Rio e São Paulo. Se puderem ampliar a visão para fora do país, amplie, pesquisem mercados de trabalho, modelos de negócio, né? A atuação assim com o Negre é uma questão de estar empreendendo dentro do jornalismo. Então, assim, estudem gestão de mídia, né? Pesquisem modelos de negócios, estudem futuro do trabalho, isso também é muito importante. E é isso assim que eu posso dizer, porque eu acredito que muita gente pode estar desmotivado e tudo mais, mas se você tem algo que lhe move, né? Se você tem algo que você quer, que você acha que é importante você atuar, se você acha que você tem algo de importante para oferecer para o mundo, insista naquilo, né? Se você não vê oportunidades, busque oportunidades, crie oportunidades, estude, lance um projeto, né, que seja sustentável, que você consiga levar à frente, consiga se sustentar. E é isso, assim, o que eu posso dizer, porque como eu tenho o meu próprio negócio, digamos assim, então hoje eu estou muito focada para ele, né? Eu não estou atualmente participando muito de entrevistas de emprego no Ceará, então não sei assim muito o que os RH estão exigindo, o que está demandando, né? Então, como eu tenho o meu próprio negócio hoje, a minha ideia é estudar para poder aperfeiçoar ele, né? Então, eu quero muito fazer um curso em breve sobre gestão de mídia, que é importantíssimo, né? Como eu posso gerenciar meu negócio, como eu posso gerenciar a minha própria mídia. E eu gosto muito também de ver uns conteúdos no LinkedIn sobre futuro do trabalho e pesquisar os modelos de negócios, né? Porque tem modelos de negócios que surgiram no jornalismo e que estão dando super certo, né? O Nexo Jornal é né, que é um veículo assim que eu respeito bastante e que para mim é uma grande referência no Brasil hoje, o Nexo Jornal, e tá aí, né? Então, assim, pesquisem modelos de negócio, observem, sabe? Pesquisem, ampliem a visão de vocês, né? E se puder, amplie para além do Brasil, porque o Brasil tá bem difícil, assim, acredito eu, e assim, minha opinião pessoal, assim, de ter uma esperança de um futuro, assim, como a gente entra na faculdade pensando, assim, né? Todo mundo quer ser bem sucedido, né? Então, se vocês puderem, amplie a visão de vocês. E acho que é isso, assim, para essa pergunta. Lari, agora assim, para a gente encerrar, eu gostaria de que você pudesse, né, falar para quem sonha em fazer jornalismo, para quem sonha em seguir a sua área de atuação, né? Qual dica que você daria para essas pessoas? Certo. Eu daria uma dica que eu acho que é a principal, assim, é você saber o que você quer, né? Que área você quer atuar. Eu sei que às vezes no decorrer da graduação você vai mudando, né? Assim como eu entrei para trabalhar com telejornalismo, que era o que eu queria, e com o tempo eu fui mudando isso, né? Porque eu fui me identificando com outras áreas, mas é importante você saber, o autoconhecimento ele é muito importante, você vai saber o que você quer e você vai começar a focar naquilo. Eu quero um dia ser correspondente internacional na Síria. Não sei, em algum país. Quero fazer cobertura de jornalismo esportivo na Alemanha. Então, vai estudar alemão. Vai estudar o contexto do jornalismo esportivo na Alemanha. Vai estudar inglês, que o inglês, hoje em dia, você tem que saber, né? Se você não souber, é pior para você. Então, vai estudar o inglês. Estuda o inglês, estuda espanhol, porque aqui na América Latina, os países tudo falam espanhol, então estuda espanhol, né? Só o Brasil fala português, então estuda espanhol, e vai atrás de outros idiomas também, né? Hoje eu falo inglês e espanhol, e aí eu estou buscando começar a estudar o francês em breve, né? Então vai buscando o que você quer para você, sabe? Vai buscando e vai tentando ser um diferencial naquela área, vai se aperfeiçoando, vai procurando, pesquisando, sabe, modelos de negócio, como eu já disse na pergunta anterior, futuro do trabalho,
né? Será que essa área do jornalismo que eu quero, daqui futuramente, ela vai ser interessante? Ela vai ser é um lugar que eu quero estar e que é promissor para mim? Tem um futuro promissor? Eu vou alcançar o que eu quero para mim, para minha carreira naquela área, né? Vai pesquisando, vai conversando com profissionais, né? Vai acompanhando profissionais também nas redes sociais que você gosta, que atuam naquela área, vai tirando dúvida, vai fazendo amizade, fazendo contato também, isso é muito importante. E é isso, assim, a questão do contato para mim, contatos com gente de muitos lugares, assim, me ajudou a ampliar meus horizontes. Então, amplia os horizontes, não pensa só no Ceará. Eu sei que muita gente é apegada à família, aos amigos, e nunca pensa em sair do Ceará. Eu conheço gente assim, eu tenho amigos assim, né? E eu acho isso bem bacana, assim, né? Mas eu sempre pensei nessa ampliação, né? De sair do meu estado, conhecer outros estados e conhecer outros países. Então, amplie a visão de vocês, né? Eu posso dizer isso. E eu posso dizer também que buscar, né, sempre em si o que te move. Porque não é fácil, porque tem crise existencial, tem crise pessoal, tem crise no mercado de trabalho, e às vezes você se sente perdido, né, se sente perdida, então é buscar dentro de si aquilo que vai mover você. Por que eu estou fazendo jornalismo? Por que eu devo estar no jornalismo? O que eu estou, de que forma eu estou transformando a sociedade com a minha atuação no jornalismo, né? Vai percebendo qual é o teu papel, e aí eu acho que os caminhos vão ficando mais iluminados, né? Digamos assim. Acho que é isso. Com certeza, Lari. Olha, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente toda a sua experiência. Nós estamos encerrando a terceira live do projeto Profissão Jornalista. Recebemos hoje a jornalista Larissa Carvalho, que nos contou sobre toda a sua trajetória. Agradeço em meu nome e em nome da Fundação Edson Queiroz pela presença e disponibilidade sua e também da Viviane. Gente, muito boa noite, tá certo? Vocês podem aí se despedir dos nossos participantes da live. Tá bom, eu queria agradecer, né, pelo convite, pedir desculpa se eu gaguejei em algum momento e tudo mais, e pedir desculpa pelo meu gatinho também, porque ele queria aparecer aqui em alguns momentos em frente ao celular e aí ficou me atrapalhando até meu raciocínio. Pedir desculpa, né, para quem estava acompanhando e agradecer e pedir para vocês seguirem o Negre nas redes sociais, @sitenegre. Apoiem o nosso projeto, né? Acompanhem e é isso. E se quiserem trocar alguma ideia, é só me chamar nas redes sociais também, que a gente está sempre disponível para conversar sobre algum assunto aí que seja interessante para vocês, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, gente, essa live ficará salva em nossas redes sociais, então compartilhem com seus amigos. Vamos continuar disseminando a informação, afinal, o conhecimento é a arte de mudar o mundo. Lembrando que o Espaço Cultural Unifor está aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Também aos sábados e aos domingos, das 10 às 18 horas. O acervo pode ser apreciado pelo público com o cumprimento de todos os protocolos de biossegurança. Você também pode conferir as exposições 50 duetos e águas de março de forma presencial ou por meio de visita virtual da Fundação Edson Queiroz no portal unifor.br. Até mais, gente. Boa noite a todos. 2021 tá assim. Tem hora que fecha, tem hora que abre, e eu que vou voltar para a faculdade. E agora? Agora é hora de uma universidade que tem uma plataforma própria de ensino digital. Agora é tempo de Universidade de Fortaleza.